Eu fui saber que ele era autista quando... Dalvinha, eu te conheço há muito tempo, você tem uma história maravilhosa de superação, de tudo. Nos últimos tempos, você virou mãe do Ricardo, Exatamente. que é um cargo também maravilhoso. Ricardo é a luz da minha vida, da minha casa, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que me seguem, nós choramos quando eles nascem. E na nossa velhice, a gente tem alguém em casa que é a luz da casa, que no caso é o Ricardo, né? A gente nunca fica só, né? Porque tem um dos filhos em casa, né? É como se fosse a criança que nunca vai embora. Que nunca vai né? embora, entendeu? Exatamente. E é isso que é muito bom. Eu falo demais para as pessoas. Você vai colher os louros, exatamente assim que eu falo. Você vai colher os louros no futuro. Que você vai ver que você não vai ficar sozinha, porque você tem ele. Entendeu? Vocês, né? A pessoa eu tenho ele. Ele, quando a empregada não está, eu ajudo, eu ensinei ele a fazer o café, a cuidar da cozinha, eu cuido da casa. Agora ensinei a lavar roupa, botar na máquina, botar o sabão, botar na corda, tirar da corda. Aí ele chega lá no quarto, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Já seco, com a roupa seca. Joga-se na cama. E também você é mãe do Ricardo e de mais 3 meninos. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória até a gente chegar no desafio que foi ser mãe do Ricardo há tanto tempo atrás, quando não tinha nada sobre autismo, quando você teve que enfrentar uma barra de saber assim, vou fazer do meu jeito, vou batalhar pelo meu filho, mas na intuição, muito na intuição. Me conta um pouquinho da tua história até essa descoberta do Ricardo. Eu tive 2 filhos primeiro, e quando o Ricardo estava com 2 anos, eu percebi que ele estava estranho. Primeiro foi... Primeiro foi o Ricardo, depois veio o André. Tá. E eu trabalhava como designer de moda, sempre ligada à moda. Viajava, tinha que viajar para fora do Brasil 2 a 3 vezes por ano, e tinha que deixar ele, entendeu? E eu fui perceber que ele tinha alguma coisa errada quando ele estava com 3 anos de idade. Que ele não falava e ficava repetindo a palavra bola. Bola, 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 bola. E isso o André, que nasceu o André logo nasceu, depois dele... já estava com 1 ano. E o Ricardo... E um desenvolvimento totalmente... Totalmente diferente. Diferente. Aí a gente viu aquilo, falamos com o pediatra mandou numa psicóloga, e a psicóloga avaliou ele 3 dias e acabou encaminhando ele para minha querida Diná Yalom. Tá? Diná, sim. E morreu. Não, sim, meu amor, pode falar de sentimento. Sim, eu soube da morte da Diná. E ela tinha consultório no mesmo prédio que eu atendia no Leblon. Foi uma perda. Então, mas foi muito importante para você e para o Ricardo. Ela foi fundamental, ela ficou com ele até agora. Até o final da vida dela. Até o final, ela ficou e segundo o marido dela, que eu mandei um áudio, quando eu soube, mandei um áudio para ele, falando da minha tristeza. E ele falou, eu não consegui ouvir tudo, porque eu fiquei muito emocionada, e ele disse que o Ricardo já fazia parte da família dele. Por quê? Porque desde os 3 anos, né? E continuando a história... E a Diná também foi maravilhosa, porque ela acolheu também no teu espírito de vamos fazer o que pudermos e da melhor maneira ela possível. Dizia assim, não vamos dar nomes. Exatamente. Não vamos dar nomes. E o pediatra mandou eu procurar tal moça, e a moça avaliou ele e encaminhou para a Diná. Aí... ele, nada de falar, 5 anos. Eu fui, também outra pessoa maravilhosa, Beth, maravilhosa, fonoaudióloga dele também, até a pandemia, tá? E, inclusive, eu quero falar que quando ele falou,
ela ficou emocionada, porque ele chegava lá no consultório, ele derrubava tudo do chão. E ela falava assim, esse garoto não fala, ele derruba tudo do chão e não fala. Isso foi 6 meses. Aí um dia ela teve ideia de pegar como é que fala? Pegar um gravador e tocar no gravador. Uma música. Uma música. Aí ela parou. Ele virou e falou, toca, liga. Ela falou, ele fala. Ele fala. Aí, sabe falar. Ele sabe falar. Ele sabe falar. Uhum. Ele fala. Isso ele estava já com 5, 6 anos. Ela ensinou ele do último andar ao primeiro, explicando o que era degrau, o que era escada, o que era muro, o que era isso, o que era aquilo. E foi uma luta muito grande. Ela também, com ele, até ele entender, porque até hoje o Ricardo não entende. Entendeu? Ele tem dificuldade de entender o que a gente fala para ele. Ele tem dificuldade. Ele pergunta. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele tem com você uma relação de o que você diz, ele acredita. Acredita. Total. É assim, é meu porto seguro. Eu posso não entender, mas o que ela me responde é o certo. Por exemplo, o avô dele morreu. Uhum. Né? Aí o pai chegou, o vovozinho morreu. Ele, vovozinho morreu, dando gargalhada. Ele não, sabe, já adulto, ele não sabe, entendeu? Assim, tem certas coisas que ele não sabe. Esses sentimentos assim. Ou essa coisa da adequação social. O que ele deveria falar diante de uma notícia de morte do avô, né? Não. Ele não tinha isso, mas também foi a primeira vez que a morte chegou para ele. Olha só, ele não tinha aprendido sobre isso. Né? Não tinha aprendido sobre isso. Exatamente. E aí, continuando a história, e ele eu botei ele com 3 anos numa escola e fui chamada. A menina que ia com ele falou, Dona Dalva, tira ele, porque quando começa a aula, eles botam a gente no sol, no pátio, porque para ele não atrapalhar a aula. Aí eu peguei, nesse íntere, a psicóloga da escola chamou e falou, seu filho, nunca esqueci, Silvia, o nome dela, foi a única que falou para mim, seu filho é autista, tenho quase certeza. Se ele não chamasse o meu nome, porque tinha, por exemplo, a Bola, ele falava... Bola, ele fazia Silvia, sozinho. Ele chamava ela. Foi a única pessoa que disse... Que ele chamava. Que ele chamava, entendeu? E ele chamava Silvia. Eu só não digo que ele é, porque ele fala o meu nome, Silvia. E aí nós levamos para outra escola, que ele foi super bem acolhido. Depois levamos para o DEPS também, super bem acolhido. Mas, sinceramente, não havia inclusão. Nenhuma. Não havia inclusão. Era uma questão de boa vontade de alguns funcionários ou profissionais daquela escola. Agora, o interessante é que ele tinha uma colega nesse DEPS, Elisa, que a mãe dela até também devo muito a ela, Margarete Petri, ela fazia os passeios e o Ricardo ia com ela. E a filha dela não falava ai, mas chegava na escola, tinha festa de final de ano, ela cantava. Como é que pode? Cantava mesmo. Cantava. Música inteira. A música inteira. Ela cantava. Eu fiquei assim, como é que pode a Elisa cantar? E até meio no grupo, o Ricardo era colocado como... Ele era a namorada dele. Mas Ricardo, ele não sabe nem o que é namorada, porque ele diz que vai casar com a Dilma. A Dilma tem quase 70 e poucos anos. Mas ele nunca teve isso. Ele sempre gostou de mulheres mais velhas. Ricardo sempre falava de mulheres mais velhas. Mas a Elisa, porque colocaram na cabeça dele que a Elisa era a namorada dele. Então, durante o período, que a Margarete fazia uns passeios, que até ela perguntou para mim, Dalva, eu estou com vontade de fazer uns passeios. Aí eu falei, eu boto o Ricardo. O Ricardo foi o primeiro. E o Ricardo, ele
foi um grupo que durou muitos anos, o Ricardo indo, até ele começar a reclamar de coisas que aconteciam entre eles devido todos tinham problemas, eram típicos, entendeu? Então, eu já tinha botado ele no Flamengo. Então, continuando a história, a Beth levou eu digo essa surra, porque não foi fácil. Tudo. Foi a fono, né? A fono. E com ele até a pandemia. Quando ele foi melhorando, o que aconteceu? Ela começou questionar eles de coisa, né? Ensinar o que é isso, o que é aquilo, o que pode, o que não pode. Foi o trabalho que ela começou a fazer com ele, que foi maravilhoso, maravilhoso. E que, se não fosse a pandemia, ela estaria com ele até hoje. Até hoje ela estaria com ele. E ele... os irmãos ajudaram muito, porque ele tinha 5 anos, aí já tinha o terceiro, né? E então era Ricardo, André e Bruno. Uhum. Aí eles gostavam de brincar de guerra de travesseiro. Aí o Ricardo ficava, como vivia, com um carrinho, um canto isolado, eles puxavam o Ricardo para a guerra de travesseiro, porque o Ricardo tinha ódio de ir, ele se mordia, que ele tinha uma ferida aqui na mão. E se mordia e ia com ódio, pegava os travesseiros. E o Rafinha, que é o último, ele uma vez falou para mim, mamãe, nessa época, ele falou, mamãe, me dava uma adrenalina, mas eu adorava. Então, os irmãos ajudaram ele a sair daquela coisa do mundinho dele e conectar com os outros. E ele era obrigado a ir. Então, ele se mordia, pulava. E ele era completamente curvo. Ele tinha uma curvatura assim, horrorosa. Postura, uma né? Uma postura que era curvado, porque, segundo algumas pessoas, eles mesmos se fecham, né? Eles se curvam. Esse movimento para baixo. Mas era demais. Ali ele veio na bebê, botaram um colete de ferro. Na época. Que ele tem pavor e lembrança horrorosa. Pisava errado. Botei uma bota, aquelas botas ortopédica, imensa. Muitas coisas assim, até chegar aonde ele chegou, onde ele está, né? E a escola, eu falei, quer saber da coisa? Eu vou tirar ele da escola. Com quantos anos você tirou ele da escola, Dalva? Tirei ele com, acho que uns 12 por aí, aninhos. Tirei. E tirei ele da escola. E botei a minha amiga, que é a Vera também, Vera Regina, minha amiga querida. A Vera que ele fala tanto. Que a Vera é professora do município. E a Beth trabalhava lá. A Beth levou uma surra. Que é a Beth que começou. A, B, C, D. Quando a fono começou a fazer esse processo. Quando ele conseguiu ler uma letra, ela chorou. De tão emocionada. Quando a Vera pegou, ele já juntava Bá, mas não falava Bá com Bá. Entendeu? Ficava Bá, não fazia banana, por exemplo. Não fazia babá, não fazia. E ele fazia o Bá, o Bé, Bi, Bó, isso eu fazia. Uma semana que a Beth ficou de férias, a Vera, a Beth contou com a Vera, e a Vera ficou sabendo, né, e tudo. E a Vera começou a juntar, junto com a Beth, começaram a juntar. O trabalho, tipo assim, vamos fazer uma parceria aqui. Elas, cada uma à sua maneira. Sim. E elas duas botaram ele para ler. Que legal. E ele lê muito bem. Ele fala com todos os S. Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo o livro dele, ele ficava lendo e falava, está faltando isso. No primeiro? No primeiro. No Mãe Me Ensina a Acho que no segundo. No segundo ele já estava participando mais. Então, ele foi todo ensinado. E ele fez tudo como se ele não tivesse nada. Ele vota, nós ensinamos ele a votar. Ele
ele... teve uma outra coisa também, tudo nós ensinamos. E deixar ele fazer do jeitinho dele. Tudo. Dá um nó no sapato, no laço. Andar de bicicleta, eu peguei uma menina que trabalhava comigo, do Piauí, Vitória. Nunca esqueci dela. Aliás, até acho que eu encontrei ela no Facebook há pouco tempo. Eu falei, te dou um troco se você ensinar ele a andar de bicicleta. E ela desceu com ele e ensinou ele a andar de bicicleta. Aí vai e atropela uma vizinha que tinha acabado de sair da cadeira de roda. A mulher tinha acabado de sair da cadeira de roda. Aí chegou o André correndo. Mamãe, tu não sabe o que aconteceu. O Ricardo atropelou aquela mulher. Eu falei, Ricardo, não tinha outra pessoa para atropelar ela. Deu uma confusão. O genro dela chegou, xingou o Ricardo de animal. E outra coisa também, eu passei momentos horrorosos onde eu morava. As pessoas tiravam os filhos de perto. O Ricardo pequeno, ele chegava e a pessoa falava assim, Dalva, pega o brinquedo da fulana. Eu falava, isso aqui, toma. Muito discriminação. E eu fui ensinando a entrar... E era explícito? Ou era uma coisa escamoteada? Não, era mesmo. Era explícito? Me dá e me dá. Me dá brinquedo, não sei o quê. Tirava de perto, sabe? Uma vez, um cara da piscina, que eu levava ele, me contou. Aquela senhora ali, toda vez que você vê aquela mulher com aquela filharada. Falava isso? Falava isso. Eu com 4 filhos já, nessas alturas. O que ela tem com isso, que eu tenho 4 filhos? Não tem nada a ver. Aí eu sempre era assim, pegava um ou outro. Nunca foi assim, bem recebido, sabe? Não foi, e eu não esqueço isso, porque foram momentos muito difíceis. Tanto que eu ensinei ele, quando entrasse no elevador, eu fazia assim para ele. Ficar quietinho. Quietinho. Aí ele fazia de lá para mim. Aí fazia daqui, ele fazia de lá. Porque ele entrava no elevador, tinha alguns rapazes jovens, e ninguém entendia aquilo, né? E eu também meio me sentia mal. Aí eu falava, Ricardo, tu não fala, no elevador não se fala. E ele aprendeu, entendeu? A não falar. Ficar quietinho no elevador. Mas eu também acabei deixando para lá. Eu falei, Ricardo, quer saber de uma coisa? Deixa ele falar o que ele quiser. Aí isso já tinha passado anos. Aí a grande história foi que eu fui nadar com ele no Flamengo. Você que foi primeiro? Não, ele foi. Você levou ele? Levei ele. Para postura? Levei para postura. Para a própria movimentação, né? Coordenação motora. Levei ele para o Flamengo. Tudo foi a base. É o que eu falo. Eu já fiz várias palestras, já fui em Teresina, já fui em BH, já fui na PUC, muito interessante a da PUC. Essa eu queria contar aqui, porque foi muito, muito legal a da PUC. E fiz algumas palestras, e eu sempre falava, eu não sei nada de autismo, eu sei de estimulação. Porque o tempo inteiro eu estimulava. E para eu não ficar de saco cheio, eu fazia junto. Entendi. Né? Você já que ia levar ele para natação, eu também vou nadar. Aí fomos nadar, também. Nós dois, tudo bem. Até que um dia faltou água quente. Eu deixei ele lá e fui lá no Master. Falei, deixa eu nadar aqui hoje, porque lá não tem água quente. Aí eu comecei a nadar. Aí eu falei, o que eu estou fazendo que eu não estou aqui? Aqui é profissional, é Master. Fui na Lucimar, que também está com ele até hoje, que era a técnica, e falei, eu queria nadar aqui. Aí ela falou assim, faz o teste. Aí eu fiz o teste, ela falou, pode vir. Aí o cara que nos levava no Flamengo falou assim, desde o dia que você parou de nadar com ele parou de nadar, fica brincando na água, dando cambalhota, não faz nada, tá? Ele tinha uns 17 anos. Aí eu cheguei lá no Flamengo, na natação, chamei a Lucimar, falei, Lucimar, eu tenho um filho
que ele... Eu não sabia que ele era Você autista. não sabia? Não Eu tenho um sabia, filho não que tinha é diagnóstico. diferente, era o que você podia dizer. Eu fui saber que ele era autista quando eu escrevi o segundo livro, que a doutora... até esqueci o nome dela, mas eu falei, doutora, afinal, o que ele tem? Aí ele falou, ele é autista, já com 20 e poucos anos, que já era no segundo livro. O que ele tem? Aí ela falou, ele é autista, porque até então ninguém nunca disse isso. Teve